E se eu disser para você que com essas 6 estratégias super simples, práticas e diretas, você vai elevar o seu percentual de acertos em questões para mais de 90% em praticamente todas as disciplinas que você está estudando? Meu nome é Thomas Jorgensen, sou auditor fiscal da Receita Federal, fui aprovado em primeiro lugar nesse concurso e o objetivo desse vídeo é justamente esse, fazer você elevar o seu percentual de acertos com estratégias simples e eficazes. Antes de você entender por que você possivelmente está estagnado naquele percentual de 60%, 65%, que é o que acontece com quase todo mundo que estuda para concurso, você precisa entender um pouco mais sobre a natureza das questões de concurso em si. Todas as questões que você resolve em casa, sejam elas questões de um PDF ou de um sistema de questões, ou mesmo de uma prova que você baixou e está tentando resolver, todas as questões que você resolve, em algum momento fizeram parte de uma prova real de concurso. Tá, Thomas, isso é óbvio. E daí? É óbvio pelo seguinte: não seria exagero supor que qualquer prova que você vai fazer é composta de questões fáceis, medianas, difíceis e muito difíceis. E também não seria exagero supor que aproximadamente 60% das questões correspondem às questões fáceis e medianas, que obviamente são aquelas que você começa a acertar desde o início. Dá uma olhada nesse exemplo aqui de 2 questões de 2 concursos diferentes que tratam do mesmo assunto. Olha aqui. O assunto é penalidades disciplinares. Nessa primeira questão, só o que você precisa saber é quais são as penalidades. Advertência, suspensão, demissão. Então você precisa só saber quais são essas penalidades. Já nessa questão aqui, além de saber quais são as penalidades, você também precisa saber quais são os comportamentos que se enquadram em cada uma dessas penalidades e também o prazo para que essas penalidades tenham seus registros cancelados. Ou seja, não precisa ser nenhum gênio para entender que são 2 questões sobre o mesmo assunto, só que com um nível de complexidade totalmente diferente. Então, no começo do estudo, no começo da sua jornada, em pouco tempo você já vai ter conhecimento suficiente para responder questões como aquela primeira, que são questões mais básicas. Para acertar as questões mais difíceis, você precisa mudar a sua abordagem e é isso que eu vou explicar agora para você. Então vamos lá. Primeira estratégia que você tem que começar a colocar em prática desde o início é resolver questões desde sempre. Você precisa resolver questões desde o início da sua trajetória. Se bobear, desde o primeiro dia. Por que eu estou falando isso? Muita gente tem medo de resolver questões. O cara lê toda a teoria de uma aula e aí na hora de resolver a bateria de questões que tem no final, ele fala assim, não vou responder agora porque eu estou muito mal na disciplina e eu tenho medo de ter um percentual baixo de acertos. O que ele faz? Ele lê toda a teoria de novo, mais uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí depois de ler a aula 4 vezes, aí sim ele vai para a bateria de questões. Ele perdeu muito tempo fazendo isso. Porque as questões de concurso, elas não estão ali para satisfazer o seu ego, principalmente nessa fase inicial. Elas estão ali para te ensinar. Não importa o percentual de acertos que você vai tirar nesse primeiro momento. O que importa é aprender, é entender quais são os pontos que a banca quer que você preste atenção, quais são os pontos mais importantes. No primeiro momento, seria desumano exigir de você que, ao ler a teoria, simplesmente você já soubesse quais são todos os pontos que você tem que prestar atenção, mais importantes, menos importantes. Isso vem com as questões que você geralmente resolve depois. Então, não se preocupe com o percentual de acertos no começo. Segundo ponto, uma estratégia que quase ninguém coloca em prática, mas que é embasada cientificamente e funciona muito. Quando você for começar uma aula, antes de ler a teoria daquela aula, vá para o final daquela aula e resolva ali 5 a 10 questões. Thomas, mas eu não vou saber, eu vou errar tudo e tal. Não importa. Tente resolver. Mesmo que você erre tudo, chute quase todas elas, não importa. Quando você faz isso, você planta uma sementinha daquele assunto no seu cérebro, de modo que quando você começar a ler a teoria daquela aula, você vai começar instintivamente a prestar atenção naqueles pontos que você identificou que foram cobrados, abordados em questões. Isso vai fazer muita diferença na hora de instintivamente seguir, prestar mais atenção naqueles assuntos que são mais importantes. Funciona muito, é importante que você tente aplicar isso aí o quanto antes, faz muita diferença na sua preparação. Terceiro ponto, ao final de uma aula, resolva sempre uma bateria de questões, de 30 a 40 questões em regra. Não responda todas as questões. Por quê? Primeiro, é importante você, sim, resolver uma bateria de questões ao final da aula para solidificar aquele conhecimento, para fixar aquele conhecimento, para conseguir entender como que a banca quer que você raciocine em cima daqueles assuntos, mas é importante também deixar
várias questões daquela mesma aula para resolver em momentos futuros, porque aquele assunto será revisto por você futuramente em diversas ocasiões. É importante que você tenha questões inéditas para responder aquele mesmo assunto, para que você não fique respondendo questões repetidas o tempo todo. Então isso faz toda a diferença na sua preparação. Além disso, essas questões que você vai resolver, todas as questões que você vai resolver, na verdade, elas precisam ser comentadas. É obrigatório resolver questões comentadas sempre. Por quê? Existem basicamente 4 tipos de questão. Tem aquela questão que você erra porque você não sabe nada do assunto. Tem a questão que você erra porque você tinha um certo domínio, mas ficou inseguro e na hora acabou errando. Tem o terceiro tipo de questão, que é aquela que você acerta sem ter muito domínio. Você estava ali lendo a questão, não tinha certeza, mas acabou acertando. E tem a quarta questão, que é aquela que você acerta porque você tem total domínio do assunto. Olha só que interessante. Essas 2 questões aqui, ó, a que você erra porque não sabe nada e a que você acerta porque tem certeza do assunto, essas são as que menos preocupam. Thomas, como assim? Se eu errar porque eu não sei nada, isso não preocupa? Cara, geralmente não, porque se você errou porque desconhece totalmente o assunto, você vai levar um susto tão grande que a tendência é que você vá atrás daquela informação. Não tem problema você errar se você for atrás da informação. Agora, essas 2 aqui, ó, principalmente essa aqui, ó, que você acerta sem ter muito domínio do assunto, essa é a questão que mais preocupa. A gente tem a mania de querer fazer tudo apressadamente. Então a gente está resolvendo questões, a gente quer resolver o máximo de questões possível. Então quando a gente acerta uma questão, mesmo que seja na dúvida, mesmo que seja sem dominar muito bem aquele assunto, a gente tem uma tendência natural de atropelar o comentário quando a gente acerta. Isso é muito perigoso, porque quando você resolve uma questão, você tem que você tem que certificar quando você errar, né, de ir atrás daquele erro e saber por que você errou e dominar aquele assunto. E quando você acerta, você é obrigado, tá? Você precisa se certificar de que você acertou pelo motivo certo. Beleza? Quarta estratégia importantíssima para você implementar é, a partir de um determinado momento da sua preparação, comece a resolver questões de maneira sortida, de maneira variada. É o que a ciência chama de prática variada. Lembra que eu falei agora há pouco que ao final de cada aula é legal resolver 30, 40 questões no final da aula sobre o mesmo assunto, o assunto daquela aula? Show! Isso é importantíssimo para você fixar o conhecimento, para você começar a ter aquele primeiro contato, mas depois de um certo momento, é muito importante você mesclar diferentes questões sobre aquela disciplina. Então, se você vai resolver 30 questões de combinação e depois 30 questões de arranjo, fica muito mais fácil você acertar, né? Você sabe que depois de resolver 2, 3, que todas aquelas questões são sobre combinação, você já automatiza, você já nem pensa mais sobre a forma de resolver. Agora, se você faz uma questão de arranjo, uma de combinação, uma de teste de hipóteses, outra de covariância e outra de análise de regressão, você começa a criar a obrigação de ter mais versatilidade, você começa a exercitar uma capacidade de diferenciar com mais propriedade assuntos que muitas vezes são parecidos. Isso é muito importante, você ter essa versatilidade, porque é isso que você vai enfrentar no dia da prova. Você não vai enfrentar 10 questões de arranjo e 10 de combinação. Você vai enfrentar uma de um assunto, outra de outro, outra de outro. Então, ter a capacidade de fazer essas diferenciações em assuntos que a princípio são até parecidos, como por exemplo, combinação e arranjo, é muito importante você começar a treinar da forma que você vai enfrentar ali no dia da prova. Quinta prática que é muito importante, a partir do momento em que a sua banca é definida, principalmente em questões que as bancas cobram de uma maneira muito peculiar, é importante que você treine muitas questões daquela banca escolhida. Então, se você vai prestar uma prova cuja banca foi definida como sendo a FGV, em matérias como português, raciocínio lógico, estatística, contabilidade, que cada banca cobra de um jeito muito específico, não faz sentido você fazer questões de outras bancas. Faça questões, faça uma imersão naquela banca para você entender como, né, você já tem que chegar pensando da maneira FGV de ser naquela disciplina. Claro, naquelas matérias em que a banca quase não tem questão para treinar, ou em matérias em que as bancas cobram um assunto de maneira muito parecida, você, claro, deve priorizar aquela banca que foi escolhida, mas se faltarem questões, você pode buscar questões de outras bancas. Mas nas disciplinas que são cobradas de maneira muito peculiar pelas bancas, faça uma imersão na banca escolhida, porque você tem que aprender a pensar da forma que aquela banca específica quer. Sexta e última estratégia, aprenda a detalhar os seus erros. A partir de um momento, quando você começa a errar,
Você já passou por aqueles estágios, né, de fazer várias questões no assunto só, que é depois que você vê uma aula pela primeira vez, aí você faz aquelas baterias ao final da aula. Depois você já passou por aquele estágio também de fazer questões variadas. Agora você começa a entrar no estágio de detalhar melhor os seus erros. Isso muita gente não faz. Então, a partir de um estágio de evolução, você vai ter que começar a enxergar e analisar com detalhe por que você está errando, o que você está errando. Você errou aquilo porque tinha um não ao invés do sim? Era uma palavrinha que você não viu? Era uma pegadinha que você caiu? Era falta de atenção? Ou você realmente não conhecia aquele assunto? Ou era um detalhe que você não se aprofundou? Vale a pena se aprofundar naquele assunto? Estatisticamente falando, aquele assunto cobra? É muito cobrado pelaquela banca, naquela área que você estuda? Tudo isso tem que ser cuidadosamente analisado, porque nos pontos em que você identificar um erro que vale a pena ser trabalhado, é natural, é perfeitamente justificável que você gaste um tempo a mais naquele assunto específico. Isso vai um pouco na contramão do que eu vinha falando, né, que você deve colocar em prática ali a questão da prática variada, fazer questões de diferentes assuntos numa sentada só. Claro, isso é importante, mas também é importante trabalhar os erros, porque alguns assuntos são tão complexos, tem tantas variações, tem tantas pegadinhas, tem tantos, de repente, tantas alíquotas, tantos índices diferentes que você vai ter que gastar um pouco mais de tempo para aprofundar e solidificar, de repente construir um mapa mental sobre aquele assunto, construir um esqueminha, uma tabela, gastar um pouco mais de tempo para, a partir dali, não errar mais aquele tipo de questão, ok? Se esse vídeo te ajudou, se você acha que ele contribuiu de alguma forma para você entender como funciona essa sistemática de elevar o seu índice de acertos, peço encarecidamente que você curta esse vídeo, que você se inscreva no meu canal, porque se você assim fizer, você vai me ajudar muito a continuar produzindo vídeos para ajudar aí os concurseiros Brasil afora. Muito obrigado, até o nosso próximo vídeo.